Dois tipos de famílias. E aí, será que você faz parte desses dois tipos de famílias? Ou será que você faz parte só de um tipo de família? Ou neste momento você não faz parte de nenhum desses dois tipos de família? Fique comigo até o final desse vídeo e você vai se surpreender com as respostas da Bíblia Sagrada sobre esses dois tipos de famílias. E você vai saber e vai ver e ouvir da Bíblia Sagrada em qual tipo de família você está neste momento e se você faz parte dos dois tipos de família a qual a Bíblia Sagrada revela. Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, curte e comente. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu me chamo Elvis Cleito, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre dois tipos de famílias, sendo em primeiro lugar a família comum. Quem são as pessoas que participam da família comum? O que Deus acha e o que Deus quer das famílias comuns. E em segundo lugar nós vamos estar falando sobre... Calma, já nós vamos estar falando sobre o segundo tipo de família. E eu tenho certeza que você vai ver e ouvir da Bíblia Sagrada algo que vai te surpreender. E principalmente a oportunidade de você participar do segundo tipo de família, que é uma família maravilhosa e muito abençoada por Deus. E em terceiro lugar, nós vamos estar aqui respondendo uma pergunta. Uma pergunta que todo cristão deveria fazer dentro de si mesmo. Você já parou para pensar? Você já se perguntou o que fazer, o que praticar para ter a nossa família abençoada por Deus de uma forma especial, de uma forma poderosa? Ficou curioso? Assista este vídeo até o final e você vai ser impactado pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente você já viu e ouviu da Bíblia Sagrada que família é uma instituição de Deus. Foi Deus quem instituiu a família. Foi Deus quem criou a família. É por isso que a Bíblia revela que Deus ama muito as famílias. Deus ama a minha família, Deus ama a sua família. E o Senhor tem um plano especial para cada família. E você sabia que família é a segunda maior bênção da Bíblia Sagrada? Sim, devemos ser gratos a Deus todos os dias por ter uma família. A família comum. A família, ela é a segunda maior bênção que Deus ele nos dá. Por que segunda? Porque a primeira maior bênção é a salvação da nossa alma. Em primeiro lugar, família comum. Quem são as pessoas que têm uma família comum? Na verdade, todas as pessoas do mundo têm uma família em comum. Se você tem um pai, se você tem uma mãe, e isso é óbvio, ou se você já é pai, ou se você já é mãe, ou se você tem primo, tem tios, tem avós, essa é a família comum, que é a família normal. Mas vamos ver e ouvir da Bíblia Sagrada o que Deus quer e o que Deus pensa e qual é o plano de Deus para todas as famílias comuns do planeta Terra? João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acabou de ver e ouvir da Bíblia Sagrada qual é o plano maravilhoso de Deus para as nossas famílias. Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho legítimo, o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, para salvar todas as famílias, para salvar todas as pessoas que crê e que acreditam em Jesus. Mas sabemos que a Bíblia revela que nem todos serão salvos, mas aqueles que crê e acreditam em Jesus Cristo vão receber a salvação. Talvez toda a sua família ainda não conhece Jesus e ainda toda a sua família, assim como a minha, não é salva. Mas eu quero te dizer, você pode ser a primeira pessoa a ser cristão, você pode ser a primeira pessoa a querer servir Deus, você pode ser a primeira pessoa a ser usada por Deus e começar a fazer a diferença na sua família. Deus ele ama as famílias comuns, ele quer salvar, ele quer transformar, ele quer libertar. Ele quer mudar o destino da sua família. Ele quer mudar a história da sua família. Deus ele tem planos maravilhosos para a sua família. Segundo tipo de família é a família de Deus. Quem são as pessoas que participam
da família de Deus. Nós sabemos e já vemos e ouvimos da Bíblia Sagrada que a grande família de Deus é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não estou falando de templo e nem de 4 paredes, mas eu estou falando que a Bíblia revela. A Bíblia revela que a família de Deus é a igreja. E a igreja é todas as pessoas que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande família de Deus é a igreja e ela é constituída nos 4 cantos dessa terra com todas as pessoas que já entregou a sua vida e aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, e depois de salvo tem a vida transformada, tem uma nova vida e não vive mais no pecado, porque são libertas e transformadas por Deus. E o que nós temos que fazer para poder participar da grande família de Deus? Você precisa ser adotado por Deus através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é o Filho legítimo e único de Deus. Mas a igreja, todas as pessoas que aceitam Jesus como Salvador, são adotadas como filhos de Deus através de Jesus Cristo. Deus te dá a oportunidade para participar da maior família do planeta Terra, que é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, na Bíblia, em vários textos, fala sobre a família comum e fala sobre a grande família de Deus. Mas vamos falar aqui de apenas alguns textos da Bíblia Sagrada que fala dessa família grande e maravilhosa de Deus. Em Mateus, capítulo de número 12, do versículo 46 ao versículo 50, está revelado sobre a maior família do planeta Terra. Em Marcos, capítulo 3, versículo de número 31 ao 35, está revelado sobre a maior família do planeta Terra. Mas o terceiro texto, você vai ver e ouvir da Bíblia Sagrada a maior revelação, que revela quem são as pessoas e o que elas fazem para participar da maior família do planeta Terra. Lucas capítulo 8, versículo 19 até o versículo 21. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Você acabou de ver e ouvir da Bíblia Sagrada quem são as pessoas que fazem parte da maior família do planeta Terra, que é a igreja do Senhor, e o que elas fazem para fazer parte da família de Deus. Em primeiro lugar, aceita Jesus como seu Salvador e Senhor para participar da maior família. Depois de salvo e já fazendo parte da maior família do planeta Terra, elas renunciam à prática do pecado, porque a graça do Senhor, o Espírito Santo do Senhor que habita em nós, nos ajuda a largar a prática do pecado. E quem são as pessoas mesmo que faz parte da família de Deus? São aquelas que ouvem a palavra do Senhor e coloca a palavra do Senhor em prática. Perceba que no texto que acabamos de ler, você viu e ouviu que Jesus está no meio de uma multidão. Ele está no meio de uma multidão e vem a sua mãe e seus irmãos de sangue ali e querem falar com Jesus. Mas eles não conseguem se aproximar e nem ver Jesus, porque Jesus está no meio e ao seu derredor tem uma multidão. Então chega alguém lá para dar o recado e fala: Jesus, a sua mãe e seus irmãos querem falar com você. Aí Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus deu uma olhadinha assim para um lado, para o outro e perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Jesus, ele apontou o dedo para a multidão, ele apontou o dedo assim para os seus discípulos e disse: esses são a minha mãe, esses são os meus irmãos. E talvez a multidão sem entender ali, sem entender o que Jesus estava querendo dizer, aí Jesus fala: esses são os discípulos que é minha mãe, são meus irmãos. Essa multidão é a minha mãe e é meus irmãos. Aí Jesus explica o que ele está dizendo.
Ele vai explicar no versículo 21, porque todo aquele, ou seja, porque todos os jovens, porque todas as mulheres, os idosos, todos os homens que escuta, que ouve a palavra do Senhor e põe a palavra do Senhor em prática depois de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, esse sim, Jesus está falando que é a família de Deus, que participam da maior família do planeta Terra. Nunca se esqueça, Deus tem poder para salvar as famílias comuns. Deus tem poder para te salvar e fazer você participar da grande família do Senhor. E até mesmo você pode estar dizendo, eu não participo dessa família grande de Deus, mas você pode através de Jesus participar dessa família grande de Deus. Até mesmo as pessoas que no momento não tem nenhuma família comum, Deus pode te dar uma família. Deus pode restaurar a sua família. Se sua família no momento está sendo destruída, Deus pode restaurar. Deus pode abençoar. Seja você o primeiro a fazer a diferença, seja você a ser o primeiro cristão na sua família, seja você o primeiro a ser um servo verdadeiro de Deus e andar na linha com o Senhor e dar um bom testemunho, ganhar almas para o Senhor. A Bíblia é tão maravilhosa que até a pessoa, jovens, homens e mulheres, essas pessoas que são órfãs, Deus dá a oportunidade delas ter um pai, e o melhor pai de toda a eternidade, de toda a face da terra. Você pode ter o Pai Celestial. Veja o que a Bíblia revela sobre isso. Em Salmo 68, o versículo 5 e o versículo 6. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Versículo 6. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Você acabou de ver e ouvir da Bíblia Sagrada que Deus, ele é pai de órfãos e que Deus tem poder para fazer os solitários, as pessoas solitárias, viver em família. Primeiro, Deus ele tem poder de fazer você viver em uma família comum, em uma família normal. Ele tem poder de restaurar e abençoar a sua família. E principalmente o Senhor ele tem poder de fazer o solitário, as pessoas tristes, os órfãos que não têm um pai. Deus tem o poder de fazer eles participar da maior família do planeta Terra, que são formados por todos os cristãos. A maior família do planeta Terra é a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus tem poder de fazer você tanto participar de uma família comum, como você também pode participar da família maior do planeta Terra, que é a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nunca se esqueça que tanto órfãos e tanto pessoas solitárias, como todas as pessoas da humanidade, só podem ter Deus como seu Pai Celestial se aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora que já falamos em primeiro lugar sobre a família comum, já falamos em segundo lugar sobre a família de Deus, vamos para o terceiro e último lugar. Como ter uma família abençoada por Deus? O que nós temos que fazer para ter uma família abençoada por Deus? Em primeiro lugar, nós temos que aceitar Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador da nossa alma. E em segundo lugar, para nós ter uma família abençoada por Deus, nós temos que fazer a vontade do Pai Celestial, que é o que a Bíblia Sagrada nos revelou. É ouvir e colocar em prática, depois de salvo, a palavra de Deus. Eu sei que nem todas as pessoas da nossa família querem ter compromisso com Deus, querem saber da igreja e querem saber das coisas de Deus. Mas o Senhor, ele nos dá a oportunidade de nós ser o primeiro a fazer a diferença na nossa família. Comece por você, seja um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua família. Comece a você dar bom testemunho para com o seu testemunho você ganhar a sua família para Jesus e você vir ter uma família abençoada de forma completa por Deus. O que fazer para ser abençoado de uma forma completa por Deus? Você vai ver e ouvir agora da Bíblia Sagrada um dos maiores versículos que nos revela de fato o que nós temos que fazer para ser abençoado de uma forma plena e completa.
2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes de ser abençoado de uma forma completa por Deus, é preciso ter a graça do Senhor. Antes cresça na graça do Senhor. Mas para crescer na graça, primeiro precisa receber a graça. Primeiro precisa receber o amor de Deus em sua vida. E isso só é possível através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Depois que aceita Jesus, você recebe a graça do Senhor, favor imerecido, você é salvo. O seu nome é escrito no livro da vida. E a Bíblia nos ordena que nós temos que crescer nessa graça, crescer na oração, crescer na intimidade com o Senhor, se aproximar cada dia mais do Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Primeiro é salvo e cresça na intimidade e na oração com Deus. E a Bíblia nos ordena crescer também no conhecimento. Perceba que é uma ordem só e não duas. Temos que crescer nos dois juntos, na graça e no conhecimento. Nós temos que crescer na oração, na intimidade com Deus e ao mesmo tempo ler Bíblia e estudar a palavra do Senhor. Antes cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a Ele seja dada toda a glória, não só hoje, mas para todo o sempre. Preste atenção na primeira palavra do versículo. Se nós queremos ser abençoados de uma forma completa por Deus em todas as áreas da nossa vida, então, antes de querer ser um bom pai, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. As mulheres antes, elas precisam, para ser uma boa mãe, crescer na graça e no conhecimento. Para ser um bom servo de Deus, para ser um bom adorador de Deus, para ser um bom filho de Deus, para dar um bom testemunho em qualquer área da sua vida, antes cresça na graça e no conhecimento. Para ser abençoado de uma forma completa por Deus, nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça na oração e na intimidade com o Senhor. Cresça no conhecimento, na leitura e no estudo da palavra do Senhor para ter a sua vida abençoada por Deus. Todos nós cristãos não devemos, em primeiro lugar, estudar a Bíblia para liderar. Não devemos ler a Bíblia para, em primeiro lugar, pregar. Não devemos, em primeiro lugar, ler e estudar a Bíblia para ser obreiro ou para servir na igreja. Todos nós devemos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus para, em primeiro lugar, nos tornar servos de Deus com qualidade, nos tornar filhos obedientes de Deus. Em primeiro lugar, temos que ler e estudar a palavra do Senhor para ser um bom pai e para as mulheres ser boas mães e os filhos para ser bons filhos. Em primeiro lugar, nós temos que estudar a palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor e crescer na oração e intimidade com Deus para, em primeiro lugar, nós ser obedientes à sua palavra, ter uma família abençoada e ser abençoado de uma forma completa por Deus. Porque o nosso ministério começa primeiro com a nossa família. Se nossa família estiver mal, se nossa família não estiver bem, também não vamos ter um ministério bem. Se a união, a comunhão da nossa família, se a nossa casa não for um lar, o nosso ministério será um fracasso, não terá sucesso. Mas se nós ser bom pai e as mulheres ser boas mães e os filhos ser bons filhos e servir a Deus com qualidade e adorar a Deus em espírito e em verdade, aí sim nós vamos ter um ministério com sucesso. Nunca se esqueça que o ministério começa na nossa casa, na nossa família. Aí sim, em segundo lugar, nós estudamos a palavra de Deus e oramos para liderar, para pregar a palavra do Senhor e para ser obreiro na casa do Senhor. Antes, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca se esqueça que você vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Deus te exaltar, quando Deus te honrar, quando Deus te abençoar, você ser um pai, você ser
uma mãe de bom testemunho, você ser um empresário ou ser um empregado na sua empresa de bom testemunho, você começar a ser um obreiro, um pregador ou um pastor e ser ali exaltado, honrado por Deus e ter crescimento, não fique orgulhoso, não fique soberbo, porque a graça e o conhecimento que você teve, crescimento, que você está tendo sucesso, está sendo honrado e exaltado por Deus, não se esqueça que esse conhecimento e essa graça que está em você, ela é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Deus nos abençoar, quando Deus nos honrar, quando Deus nos exaltar, nós temos que dizer que toda a honra e toda a glória é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca se esqueça do que a Bíblia revela em Romanos capítulo 11, versículo de número 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, e somente a ele seja dada a glória eternamente. Se você gostou dessa mensagem bíblica, não se esqueça de dar o seu joinha para apoiar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com no mínimo 5 pessoas do seu WhatsApp para ela ser abençoada pela palavra de Deus. Deixa um comentário aqui, deixa o seu pedido de oração. E principalmente não se esqueça, se inscreva aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e clique na palavra todas para receber todas as notificações. Para quando nós postar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai enviar para o seu celular este vídeo.